Olá, eu sou a Mariana Parrumpaim, sou nutricionista formada pela Federal de Pelotas, sou mestre e doutoranda em Bioquímica e Bioprospecção pela UFPEL também e pós-graduada em Obesidade e Nutrição Esportiva pela USP. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alimentação saudável e ultraprocessados. Então, os alimentos, eles são divididos em 4 grandes grupos. O grupo 1 são os alimentos não processados e minimamente processados, que é o que a gente deveria consumir em grande quantidade no nosso dia a dia. Quais que são esses alimentos? Esses alimentos são os naturais, que vêm de plantas e animais, como, por exemplo, a carne, o ovo, o leite, ou quando vem da planta, semente, fruta, caule. Esses alimentos, eles até podem passar por algum processo, como moagem, mas eles são minimamente processados. O grupo 2, que são os ingredientes culinários processados, eles são aqueles ingredientes que a gente usa geralmente no preparo do alimento, como o óleo, a manteiga, o sal e o açúcar. Já o grupo 3 são os alimentos processados. É a união do grupo 1 com o grupo 2 para aumentar a durabilidade do alimento. Então, vão ser alimentos não com grande lista de ingredientes, mas que vão apresentar ali um número considerável de ingrediente que vai aumentar a durabilidade do alimento na estante. Como, por exemplo, a salmoura, o charque, são alimentos que eles vão ser considerados alimentos processados. Já o grupo 4 são alimentos ultraprocessados. Esse é o que a gente tem que mais manter distância no nosso dia a dia. Os ultraprocessados são os alimentos com a lista de ingredientes enormes, né? Que a gente vai analisar e vai ler os ingredientes e vão ter coisas que a gente nem sabe o que é. Como, por exemplo, emulsificante, conservante, aromatizante, estabilizante. São todos ingredientes que vão aumentar também o tempo de prateleira e vão aumentar a hiperpalatividade. O que isso significa? Que o alimento ele vai ficar muito mais gostoso para a gente, por isso que ele é tão atrativo. Mas por que a gente deve tomar cuidado com esses alimentos? Porque esses alimentos estão muito correlacionados com doenças, como obesidade, síndrome metabólica, doença cardiovascular, como a doença do coração, a gordura na artéria e vários tipos de cânceres. Esses alimentos ultraprocessados, eles estão aumentando cada vez mais na alimentação do povo brasileiro. Então, na década de 80, 10% das calorias consumidas era de ultraprocessado. Em 2018, esse número aumenta para 23%. Né? Então, a gente tem que realmente tomar cuidado com esses alimentos. E como que a gente vai saber, como que a gente vai avaliar os alimentos no mercado para a gente poder consumir com uma forma mais consciente? O governo ele já colocou nos alimentos alguns selos para a gente prestar atenção, como o selo alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada e alto em sódio. Então, quando esse alimento tem esse selo, a gente já tem que ficar muito esperto com eles. Porque quando que eles vão apresentar esses selos? Quando o alimento é sólido, por exemplo, um salgadinho, uma bolacha, em cada 100 gramas de alimento, se ele tem mais de 15 gramas de açúcar, ele já vai apresentar o selo. Se ele tem mais de 6 gramas de gordura saturada, ele também vai apresentar o selo. E se ele tiver mais que 600 miligramas de sódio, ele também já vai apresentar esse selo. E quando a gente fala em líquidos, como refrigerante, esses números caem pela metade. Então, em cada 100 ml de refrigerante, 7,5 gramas tem de açúcar, né? Mais do que 7,5 gramas, ele já vai ter o selo também de alto em açúcar adicionado. Então, esses selos, ele ajuda a gente a já começar a eliminar alguns alimentos do nosso cotidiano. E alimento, ele não é tudo igual. Por exemplo, o pão. O pão francês, ele é um alimento que tem poucos ingredientes na sua composição. Ele é formado por farinha de trigo, água, sal e fermento. Então, ele é simples. Porém, quando a gente vai para um pão de forma, o pão de forma já é considerado um ultraprocessado. Por quê? Porque na lista de ingredientes vão ter muito mais
ingredientes do que num pão francês. E vão ter ingredientes que vão aumentar o tempo de prateleira, como conservantes, espessantes, acidulantes, que são nomes que a gente nem sabe, quando a gente lê, o que pode significar na nossa saúde. Então, são alimentos que a gente tem que tomar mais cuidado. Além disso, quando a gente vê uma lista de ingredientes no mercado, esses ingredientes eles são de forma decrescente. O que isso significa? Nesse exemplo aqui que a gente tem, o primeiro ingrediente que a gente lê na lista é a farinha de trigo. Então, quer dizer que o pão mais tem é a farinha de trigo. O segundo ingrediente citado é o açúcar. Então, o segundo ingrediente que mais tem no pão é o açúcar. Né? Então, por isso a gente tem que prestar atenção também na lista de ingredientes. E como que a gente vai entender essa tabela nutricional? A gente vai analisar, primeira coisa, quando a gente olha uma tabela, a gente vai ver a porção que ela traz. Nessa tabela que eu trouxe de bolacha recheada, a porção é 3 unidades. Então, 3 unidades de bolacha recheada contém 139 calorias. Vão ter essa quantidade de carboidrato, de açúcar, de gordura saturada que vocês estão vendo aí na tabela. E os ingredientes também, como eu disse, na forma decrescente. Quanto mais tem, mais ele aparece como primeiro ali na tabela, na tabela de ingredientes. Então, por que esses alimentos eles são também tão prejudiciais? Porque eles são altos em calorias, né? E são calorias que não vão nutrir a gente. Uma pessoa, por exemplo, de 70 quilos, sedentária, geralmente ela precisa consumir no dia a dia 1.600 calorias. Se ela consumir 3 bolachinhas recheadas, 140 calorias ela já gastou. E geralmente a gente sabe que a gente não consome apenas 3 bolachinhas recheadas, né? Quando a gente vê, já foi o pacote inteiro. Outro exemplo, quando a gente compara alimentos que podem ser ultraprocessados e não ultraprocessados, como por exemplo iogurte. O iogurte ele tem um natural integral e ele tem aquele iogurte adoçado, saborizado. O iogurte natural integral, nos ingredientes, quando a gente vai ler, geralmente só tem leite e fermento lácteo. Então, a lista de ingredientes é pequenininha, né? A gente entende tudo que está escrito ali. E no iogurte adoçado, saborizado, ele vai ter leite, açúcar, aromatizante, conservante. Então, eles vão ter muito mais ingredientes. E quando a gente for ver, ele é mais calórico, ele pode ter mais gordura, menos fibra, mais sódio. Então, ele vai ter ingredientes que não são bons para a nossa saúde. Então, a gente tem que saber também escolher esses alimentos e saber diferenciar entre um e outro. Como que a gente constrói, então, uma alimentação saudável? Tem 4 pilares importantes. Primeiro, diminuir a gordura saturada. Então, diminuir, por exemplo, aquela gordura da carne vermelha, né, a manteiga, que são gorduras saturadas, que não vão fazer bem para a nossa saúde cardiovascular. O que a gente precisa aumentar frutas, legumes e grãos. Por quê? Porque eles vão apresentar fibras, minerais, que são muito importantes para a nossa saúde. Né? E esses alimentos, numa pessoa saudável, a gente consome sem pensar muito em quantidade, né? Principalmente legumes. A gente não conta a quantidade de legumes, a gente consome de forma livre. E a gente tem que aumentar isso principalmente na população brasileira, aumentar o tanto de fibras alimentares que a gente consome, né? Que estão presentes nas sementes, como a chia, está presente na aveia, em legumes. São fibras que a gente precisa ter para melhorar a nossa saúde intestinal. O consumo de pouca fibra também está correlacionado ao câncer coloretal. Então, é muito importante esse aumento do consumo de fibras. Não é apenas para a gente, por exemplo, conseguir ir no banheiro todos os dias, que é o ideal, né? É também pensando numa saúde e não ter uma doença grave lá na frente. E a gente precisa diminuir o consumo de sódio, que é o sal. Então, a gente precisa diminuir, porque hoje em dia a gente precisa consumir uma média de 5 gramas de sal durante o dia. A gente consome muito mais, né? Principalmente quando a gente consome produtos ultraprocessados, que vem cheio de sódio.
E além disso, a gente já coloca sal na preparação dos alimentos. Então a gente precisa diminuir esse consumo de sódio. Para finalizar, a gente vai entender o que seria então um prato saudável. No almoço, na janta, 50% do prato de vegetais crus ou cozidos. Para a gente conseguir aumentar também a nossa quantidade de fibras, como a gente já havia falado. Se você consome mais do que isso, melhor ainda, né? 25% do prato de carboidrato, como por exemplo o arroz integral, o macarrão, e 25% de proteína, que pode ser vegetal ou animal, né? Então pode ser um feijão, que ele é rico em proteína, uma carne. A gente tem que priorizar carnes brancas também, né? Porque a carne vermelha, consumir todos os dias a carne vermelha, ela não é tão saudável assim por causa da gordura saturada. Então a gente consumir mais alimentos, mais proteínas que são proteínas brancas é importante também para nossa saúde, tá? Então hoje o bate-papo é sobre isso, sobre alimentação saudável. Qualquer dúvida que vocês possam ter, pode entrar em contato comigo e eu estou então disponível para tirar a dúvida de vocês, tá bem? Muito obrigada, tchau, tchau.